A paz do Senhor Jesus. Boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui Pastor Ricardo, da Assembleia de Deus, Tempo de Renovação Dourados. Eu vou ler aqui Atos 2, versículo 17, que fala assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2 fala a respeito do derramamento do Espírito. Fala concernente ao tema que nós, da linhagem pentecostal principalmente, tratamos como o texto de avivamento para nós. Aqui Pedro estava falando a respeito do que aconteceu ali. Eles estavam reunidos ali no cenáculo, esperando a descida do Espírito de Deus sobre eles, para que eles estivessem revestidos com poder e autoridade, e assim ocorreu. E após esse evento, eles começaram a pregar a palavra de Deus, sendo usado pelo Espírito de Deus de maneira muito forte. E se você for notar na história nossa da igreja, puxando de Savonarola para cá, a igreja sempre passou, em todo o século, um período de avivamento. Teve Savonarola, teve Lutero, teve John Wesley, teve Dwight Moody, teve Edwards, teve que inspirou Edwards, que foi David Brainerd, teve homens, por exemplo, como John Hyde, tantos homens aí que cravaram a sua marca na história e na eternidade, Em todos os séculos, teve homens que sempre teve o momento de trazer um avivamento para a igreja sendo usado por Deus. E esse século atual, 21, ainda não teve um avivamento. O último que nós vivemos, que a igreja viveu, foi no século passado, ali na América do Norte, ali nos Estados Unidos da América. Alguém aí deve saber o que aconteceu, por exemplo, na famosa Rua Azusa, Infelizmente hoje lá está um negócio frio. A Europa, por exemplo, que foi um berço de avivalistas como Spurgeon, Wesley, E hoje, infelizmente, ela passa por um momento de crise espiritual, tendo uma grande crescente do número de ateus naquele lugar. E eu acredito que o Brasil possa ser o berço desse novo avivamento. Cristo pode voltar a qualquer momento? Claro que sim. Claro que sim. Porém, como Deus, Ele quer ganhar almas, muitas almas, e quanto mais almas para ser triunfantes, para entrar no reino, porque existe uma diferença muito grande entre ser salvo, embora isso foi confundido por muito tempo. Eu, por exemplo, sempre ouvia que era uma coisa só. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é herdar o reino. Nem todo mundo que é salvo vai herdar o reino. São conceitos diferentes, embora caminhem juntos. Ok? Olha só. Então, como Jesus quer muito, como Deus quer muita gente, principalmente também para reinar, para estar reinando, eu acredito que antes da volta de Cristo, do rapto, do arrebatamento da igreja, vai haver um avivamento, E tomara que seja agora, nesse tempo aí que estamos vivendo. Hoje é dia 3 de abril de 2020, Estamos aí no processo do Covid-19, o coronavírus, Mas a igreja vai passar por isso. E quem sabe vai haver um avivamento muito grande, A maior colheita de almas deste século, desses tempos agora, possa ser agora, depois desse processo aí. Porque a igreja vai estar orando mais, buscando mais, se arrependendo. É tempo de arrependimento, irmão.
Eu vejo alguns falar aí, ó, vamos ficar mais firme, forte aí, vai ser só... Sim, é claro que vai, mas se não se arrepender, não mudar a vida, não vai adiantar nada, não vai mudar nada, não vai mudar nada não. O tempo agora, esse beliscão que Deus está dando no mundo, né? É um tempo para a igreja se aplicar à oração, a jejum. E outro sim, o mundo não é avivado. Não acontece no mundo avivamento. O avivamento acontece na igreja. O mundo, ele vai ter o reflexo do avivamento feito aqui, em nós, igreja. O Espírito Santo, ele não enche o ímpio. O Espírito Santo não enche a pessoa que é pecadora, que não recebeu Jesus ainda, né? Porque nós somos pecadores, mas nós já recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Nós já temos o selo do Espírito Santo, mas nem todo mundo que tem um selo de salvo é cheio. Existe uma vasta diferença, para não falar um abismo, né? Que é algo muito forte. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus, que aí já é outra conversa, né? Mas o avivamento, para ser cheio do Espírito Santo, não é para o ímpio, é para os cristãos. Então, o avivamento é para a igreja alcançar o mundo. A igreja avivada reflete com mudança também no mundo. A sociedade fica melhor com uma igreja avivada. Por quê? Vai ter menos boteco, menos bar, menos casa de prostituição, e vai ter mais a efusão do evangelho, alcance de vidas e arrependimento de pecados. Aí as consequências naturais virão boas, né? Que é menos drogado, menos prostituta, todas essas classes aí. Menos, porque o avivamento acontece na igreja para alcançar o mundo ímpio que nós estamos vivendo aqui, passando por ele, né? Somos assim. Então, o avivamento está para acontecer. Tomara que seja agora, porque esse século ainda não teve um avivamento. E justamente há 100 anos atrás, né, a igreja passava um período de avivamento. Olha só que interessante. Há 100 anos atrás, ali na América do Norte, a igreja estava extremamente avivada. Então, tomara que seja, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, um avivamento para a igreja. E a maior colheita de almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com essa palavra, que Deus possa palestrar contigo, porque Ele quer nos encher. Nós cristãos, Ele quer nos encher, para nos usar, para alcançar o mundo que está desprovido e vazio do seu Espírito, que é o Espírito de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te proteja, te guarde, te fortaleça cada vez mais, em nome de Jesus.